Saudações, todas e a todos. Nossa aula de hoje é sobre período democrático do governo Vargas, que vai de 1950 a 1954. Então, recapitulando, o Getúlio governa o Brasil desde 1930 a 1945, quando ele é deposto. Faz o seu sucessor nas eleições de 1945, que é o general Eurico Gaspar Dutra. E em 1950 ele ganha as eleições, agora democraticamente, pela primeira vez, pelo voto. Getúlio é eleito presidente da República. Então, como é que é essa volta de Getúlio? Quer dizer, então, qual que é essa autoridade de Getúlio, essa liderança capaz de dar a ele aí agora? Somados esses períodos todos, 19 anos de governo no Brasil. Naturalmente, uma associação dos interesses nacionais com os interesses das classes trabalhadoras, né? Da classe trabalhadora. Então, vai ter uma oposição? Vai ter uma oposição, e essa oposição vai agora se apresentar de forma contundente. Agora, no seu período, chamado assim, democrático, né? Então, eu compartilho com vocês o PowerPoint para a gente já seguir no nosso roteiro aí do. Deixa eu minimizar aqui. Então, vamos lá. Aí, né? Bom, Getúlio anuncia, né? Subirei as escadarias do catete nos braços do e o povo subirá comigo. O que significa isso? Hoje é o Planalto, né? A rampa do Planalto. Naquela época, as escadarias do Palácio do Catete, lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, apoiados agora pelo povo e por essa burguesia nacionalista, né? Através dessa ideologia do nacionalismo, Getúlio volta ao poder e inicia com todas as forças o retorno à industrialização, né? Aquilo que havia sido aí protelado, né, pelo governo do presidente Dutra. Então, investir de novo agora, né, na industrialização. Então, o que significava essa ideologia nacionalista, né? Era uma aliança dos interesses, né, da classe burguesa, da burguesia industrial e financeira, da tecnocracia e burocracia estatal, das Forças Armadas nacionalistas, né, da cúpula das Forças Armadas, cuja intenção era preservar para o capital estatal ou capital privado chamados setores estratégicos da economia do país: siderurgia, energia, transporte, etc., né? A chamada indústria de base. Não rompia diretamente com o capitalismo internacional? Não. Aliás, todo o sistema capitalista é interligado. Mas, na medida que criava uma indústria de base independente e que protegesse as riquezas do país e o seu potencial,
percebiam ali que criaria uma certa independência econômica, né, com essa indústria de base. Bom, então vamos investir de novo nesses setores, né? Então, além do que, essa ideologia nacionalista visava, sempre por uma grande propaganda, né, associar os interesses dessa burguesia nacionalista, e esses interesses seriam os interesses de todo o povo brasileiro. Preservar a nossa riqueza, né? Preservar aquilo que é nosso, ter domínio e soberania sobre a nossa, o nosso território, as nossas riquezas naturais, as nossas riquezas minerais, e assim e o nosso potencial energético, e assim por diante. Com isso, Getúlio amplia aí, né, a indústria siderúrgica nacional, né, ampliando a própria companhia de CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, né, a criação de usinas hidrelétricas e da Companhia de Álcalis, criação do Plano Nacional de Rodovias, do Fundo Nacional de Eletrificação. Então, indústria de base, né, aquela indústria que pudesse ser o aporte agora dessa indústria transformadora. Então, ainda falta, embora seja muito incipiente, ainda falta uma, 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 uma política de desenvolvimento do setor da indústria de bens de consumo, né? Ela existe, em certo ponto, muito pequena, mas ela não a base desse nacionalismo é justamente da indústria de base. Nós vamos falar isso em outros momentos, né? Então, também, um órgão, um organismo fundamental para esse desenvolvimento foi a fundação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Está aí, né? O BNDES, até hoje, né? Um banco muito forte. Bom, ainda já em 1951, Getúlio lança a campanha pela nacionalização da pesquisa, exploração e o refino do refino do petróleo, culminando em 1953 com a criação da Petrobras, essa empresa que está aí até hoje, né? Que é a menina dos olhos do capitalismo, não só nacional, mas internacional, né? Para isso, o Getúlio vai, né, vai ter a oposição dos setores internacionais do petróleo, né? Companhias americanas, companhias inglesas, que por aqui faziam todo, né, a exploração dessa área dos combustíveis. Então, ele vai enfrentar essa forte oposição, o que já vai começar a mexer com o capital. Aliás, esse capital internacional já não estava satisfeito com Getúlio desde a sua política nacionalista lá nos anos 30, né? Mas, naquele momento, estavam esses capitalistas mais ligados à questão da Segunda Guerra Mundial. E Getúlio, de certa forma, teve o governo Vargas uma certa folga nessa oposição e nessa pressão do capitalismo internacional. Mas agora, em 53, já com a Guerra Fria, né, o Brasil aliado ao bloco capitalista, Getúlio vai sofrer uma forte pressão desse capitalismo, o que vai ser um dos motivos que vai levar, inclusive, o Getúlio, né, ao suicídio. Mas o fato é que essa grande campanha liderada por partidos, sindicatos e etc., e especialmente a participação da União Nacional dos Estudantes, né, a UNE, o Congresso Nacional aprova a lei de criação da Petrobras, então o Brasil nacionaliza a pesquisa, exploração e refino do petróleo, né? E com isso cria uma empresa que está aí até hoje, né? E, ora menina dos olhos do Estado, ora mal vista, né, como um centro de corrupção, e etc., do monopólio, e coisas do capitalismo. Além do que, o Getúlio vai sofrer uma forte oposição da UDN. Por quê?
essa política nacionalista era uma política de intervenção, né? Esses membros bacharéis da União Democrática Nacional apoiavam o capital estrangeiro, né? Apoiavam a abertura de mercado e se opunham a essa industrialização nacionalista do Getúlio. Então, a UDN, desde a sua fundação, vai estar aí sempre na oposição, ou vai ser o maior espaço de oposição ao varguismo, né? E agora a esse governo diretamente do Getúlio. Vamos lá para alguns impasses para ampliação da indústria substitutiva. O que significa isso? Substituir importações, criar um sistema de produção nacional. Então, as constantes crises econômicas, né, do pós-guerra levavam, ora, o preço dos produtos exportadores do Brasil a terem bons rendimentos, ora, entravam em crise. Então, Getúlio abre mão, né, daquela política de abertura de mercado do governo anterior, do governo Dutra, né? Fecha mais essa relação de importação. Já havia começado no governo Dutra, mas agora ela se intensifica no sentido de que é a chamada intervenção cambial. O que significa isso, né? É você ter controle sobre o câmbio, importação, exportação, aquilo que é importado e aquilo que é exportado. No setor agrário, por exemplo, transferência de renda do setor agroexportador para a indústria. Então, pegar os dividendos advindos da exportação e, e investi-los na industrialização. Outra solução encontrada para obter esse capital para investimento foi a maior nacionalização dos lucros. O que significa isso? Intervenção direta na remessa de lucro das empresas estrangeiras aqui sediadas no Brasil. Então, outra briga criada pelo Getúlio com o setor do capital estrangeiro, né? Então, Getúlio vai normatizar as relações de saída de lucros dessas empresas que atuavam aqui no Brasil. Por outro lado, uma política que tentava conciliar essa política de massa com a redução relativa de salários. Significa o quê? Que os salários estavam congelados. Ou, se aumentavam, aumentavam menos do que o custo de vida, o que você criava um atrito com as classes trabalhadoras, né? Mas isso, pouco para frente, a gente vai tentar solucionar isso, que vai ser um tiro no pé, né? Bom, e além do que, sob todos esses aspectos dessa oposição conservadora da UDN pró-capital liberal, né, pró-capital estrangeiro, ela se reflete numa forte oposição da imprensa conservadora. Essa imprensa conservadora que até hoje nós entendemos muito bem e que estão aí, com exceção da Tribuna da Imprensa, os jornais do Estado de São Paulo, jornal O Globo e a Tribuna da Imprensa. A Tribuna da Imprensa de propriedade do jornalista chamado Carlos Lacerda, né? Vai ser, sim, o calo do Getúlio, né? Esse jogo de interesses, o Getúlio começa a perder, né? Apoio das Forças Armadas, especialmente daqueles coronéis, né, e suboficiais, que já tinham uma formação mais agora alinhada ao capitalismo imperialista dos Estados Unidos. Então, vão começar a se opor a essa política essa política nacionalista do Getúlio. Ora, o ministro do Trabalho do governo Getúlio, o político, então, João Goulart, né, ele concede um aumento de 100%
salário mínimo. E aí, essas forças conservadoras caem matando em cima do Getúlio. Getúlio é obrigado a demitir o próprio ministro do Trabalho, Carlos, o João Goulart, e não conceder o aumento do salário mínimo. O que aí já vai criar um problema com a classe trabalhadora. Nesse momento, o Getúlio dá um golpe, né, de mestre, ele concede, mediante essa oposição forte da UDN, né, da imprensa e agora de setores das Forças Armadas, ele tenta buscar apoio nas classes dominantes, nas classes trabalhadoras, mas é aí que aquela questão de manter essas classes trabalhadoras sob o julgo, né, sob o braço do Estado, não nos lhes dando, né, a devida independência para a sua organização, é que vai ser sentida. Porque essas classes populares não vão dar conta de sustentar o governo Vargas. Então, a elite, né, a classe dominante, essa começa a se afastar do Vargas, especialmente agora as Forças Armadas. E, por fim, né, o governo entra num impasse político muito grande. E, por fim, ocorre o atentado da Rua Toneleiros. O que significa isso? Significa que um pistoleiro, segundo a história, né, contratado pelo chefe de segurança pessoal do Getúlio, é contratado para matar o Carlos Lacerda, principal opositor do Getúlio na imprensa, né? Então, esse pistoleiro atenta contra a vida do Carlos Lacerda na rua Toneleiros, em Copacabana, morre o seu motorista, o Carlos Lacerda é atingido na perna, mas o seu motorista era um major da aeronáutica, a aeronáutica faz uma investigação e chega ao chefe da guarda pessoal do Getúlio. Então, o Getúlio se vê num impasse, aí ele perde todo o apoio que ele tem dentro das Forças Armadas, dentro do seu grupo político, né, dos seus ministros, e Getúlio se suicida em 24 de agosto de 54. Então, veja, deixa uma carta chamada Carta Testamento, né, em que ele se intitula, né, Deixo a vida para entrar na história. Então, assim, o Getúlio sai de cena da política do Brasil, né? Entra lá em 1930 e sai em 1954. Então, 24 anos depois, ele sai de cena. Mas o seu legado político, esse não sai de cena, esse vai continuar aí por mais tempo. Saudações a todos e a todos. Muito obrigado.